Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom recebê-los para o estudo de mais um capítulo do livro de Gênesis. Afinal, a aventura do nosso amigo Abraão não acabou. Hoje, inclusive, ele receberá uma visita muito especial trazendo várias notícias. Vem conferir comigo. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré e ele estava à entrada da sua tenda e era a hora mais quente do dia. Quando de repente ele estendeu seus olhos para a estrada, viu 3 homens se aproximando. Levantou imediatamente e foi até o encontro deles e convidou que eles fizessem uma pausa, uma parada, para que pudessem descansar. Abraão ofereceu água para eles lavarem os pés e também descanso em uma das árvores que estavam ali ao redor. Também imediatamente convocou Sara para preparar alguns pães e foi pessoalmente preparar um novilho bem saboroso para que eles pudessem se alimentar e recuperar as energias. Claro que eles aceitaram e Abraão ficou fazendo companhia a eles enquanto degustavam aquela deliciosa comida. De repente, eles perguntaram: "Onde está Sara, sua mulher?" E Abraão falou que ela estava na tenda. Então eles disseram: "Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho." Imagine só, aqueles homens realmente não eram comuns. Eles vinham da parte do Senhor confirmando uma promessa já feita a Abraão e Sara. No entanto, a Bíblia diz que Sara escutava lá de dentro da tenda tudo que estava sendo conversado. E quando ela ouviu isso, começou a rir, imaginando aquela situação. Abraão e Sara já eram idosos e Sara já tinha passado do tempo de ter filhos. Então ela pensou: eu já sou velha, meu esposo já é idoso, ainda teremos essa alegria? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que ela é idosa demais para ter filhos? Acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Pois voltarei na primavera e Sara terá um filho. Sara, naquele momento, sentiu medo, pois realmente ela deve ter entendido que era algo que o Senhor estava falando. Tentou até consertar o que havia falado, dizendo que não havia sorrido, mas aqueles homens sabiam que sim, pois realmente eram da parte do Senhor. A Bíblia diz que eles se levantaram para partir e de lá onde estava avistaram Sodoma, lugar para onde Ló, sobrinho de Abraão, havia se mudado. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Foi quando ele recebeu uma revelação da parte do Senhor que dizia o seguinte: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Aqueles homens partiram dali para Sodoma e Abraão continuou na presença do Senhor. As acusações contra aquelas pessoas eram terríveis. Eles viviam constantemente fazendo o que desagradava a Deus. Nós já aprendemos que você e eu também temos esse problema, é o pecado. É tudo aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos e até sentimos que não agrada a Deus. E nós pecamos porque já nascemos com a vontade de fazer o que é errado. Lembra o que diz em Romanos 3:23? Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O castigo do pecado é viver para sempre longe da presença de Deus. E isso é terrível. Aquelas pessoas, infelizmente, estavam vivendo nesse caminho e não demonstravam nenhuma espécie de arrependimento ou preocupação com o que Deus achava sobre isso. Por isso, ele estava determinado a destruir aquele lugar. Aqueles homens estavam indo até Sodoma com esse objetivo. Por isso, Abraão começou a interceder a Deus. Ele sabia que o seu sobrinho, que ele tanto amava, morava lá. Por isso, ele começou a perguntar, a questionar o Senhor o seguinte: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirá e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tanto o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor lhe respondeu: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E Abraão continuou. Citou 40, 30, 20, 10 e em todas a resposta do Senhor foi a mesma, que por amor a 10 ele pouparia a cidade.
E tendo terminado de falar com o Senhor, Abraão voltou para casa e o Senhor partiu. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma e Ló estava à entrada da cidade. Assim que os avistou, foi ao encontro deles e os convidou para entrar em casa, fazerem uma refeição e descansar, e quem sabe até passar a noite. A princípio, eles não quiseram aceitar essa oferta, mas Ló insistiu tanto que eles entraram e pararam para comer. De repente, os homens dos mais jovens aos mais velhos cercaram a casa de Ló e começaram a bater forte e a gritar, e diziam: "Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui fora, pois ficaremos com eles." Ló com certeza ficou desesperado. Afinal, ele havia insistido muito para aqueles homens entrarem. Agora eles estavam sob a sua proteção, debaixo do seu teto. Então ele saiu e foi tentar falar com eles, amenizar a situação. E disse: "Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, eu tenho 2 filhas. Eu vou trazê-las para vocês e façam com elas o que vocês bem entenderem." Ló tinha oferecido as próprias filhas para tentar proteger a vida daqueles homens. Certamente ele já havia percebido que eles não eram comuns e que vinham da parte do Senhor para uma missão muito importante naquela cidade. No entanto, aqueles homens não se agradaram da oferta e começaram a gritar: "Saia da frente!" E diziam: "Esse homem chegou aqui como estrangeiro, veio de outra terra e agora quer ser juiz, quer mandar, faremos com você pior." E começaram a empurrar Ló de forma violenta e estavam se preparando para arrombar a porta, quando aqueles 2 viajantes puxaram Ló para dentro e feriram com cegueira todos aqueles homens que estavam lá fora, de forma que eles não conseguiam nem chegar à porta. Certamente aqueles homens eram da parte do Senhor. E aquelas pessoas estavam muito perdidas, totalmente cegas pelo pecado. Deus se importava muito com Ló, por isso providenciou a oportunidade dele encontrar aqueles homens que haviam chegado naquela cidade. Deus se importava com Ló e queria protegê-lo. E Deus, ele se importa também muito com você. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que fez tudo aquilo que o homem e as pessoas não podem fazer. Fez o céu, o mar, os animais. E a Bíblia diz que Deus tem um amor enorme por mim e por você. Em João 3,16, na parte A, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, uma forma muito especial, que não tem como comparar. Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele só faz aquilo que é certo e bom. E a Bíblia diz que ele está preparando um lugar todo especial no céu para aqueles que creem no seu nome. Deus se importa muito com você, assim como ele se importava com Ló. Por isso que ele criou essa oportunidade para que Ló encontrasse aqueles homens que ele havia enviado até a cidade de Sodoma. Após aquele ocorrido, os 2 homens perguntaram para Ló se ele havia algum parente, algum conhecido ainda na cidade, para que ele pudesse alertar, pois eles estavam ali enviados por Deus para destruir aquela cidade. Ló correu para tentar avisar aos seus genros, aos homens que estavam prometidos para se casar com suas filhas, sobre o que iria acontecer. No entanto, a Bíblia diz que eles não acreditaram, pensavam que Ló estava fazendo alguma brincadeira. Ao raiar o dia, os anjos começaram a apressar Ló para que ele saísse dali, pois a cidade seria destruída. Eles disseram: "Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada." No entanto, por algum motivo, Ló ainda hesitava, ficava esperando. Então aqueles homens tiraram à força Ló e toda a sua família daquela cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. E disseram mais: "Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto." Ainda em meio a todo esse desespero, Ló suplicou para que pudesse ir para um lugar chamado Zoar, que era ali perto, um lugar muito pequeno, mas que ele poderia estar protegido. E mais uma vez, Deus atendeu ao seu pedido, e assim ele fez. A única solução para Ló e sua família estarem protegidos e livres daquele castigo que cairia sobre Sodoma era eles fugindo dali, ouvindo aquilo que os anjos lhe disseram. E só há uma solução para o meu e o seu problema do pecado. É Jesus, o perfeito Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo como um bebê.
foi criança como você, cresceu, se tornou um homem, um adulto, e ele nunca pecou, nunca fez nada de errado. Muito pelo contrário, fazia tudo aquilo que agradava a Deus. No entanto, pessoas que não gostavam dele, não acreditavam nele, pegaram, colocaram em uma cruz, puseram pregos em suas mãos, em seus pés, uma coroa de espinhos na sua cabeça e todo o sangue de Jesus foi derramado. E isso aconteceu porque ele escolheu, porque ele quis morrer, porque ele sabia que essa era a única maneira do meu e do seu problema do pecado ser resolvido. A Bíblia diz em Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus precisava derramar todo o seu sangue para limpar o meu e o seu pecado. Mas a boa notícia é que ele não ficou morto. Depois de 3 dias, a Bíblia diz que Jesus voltou a viver. 1 Coríntios 15, 3 e 4 confirma isso. Diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. E hoje Jesus está vivo no céu, esperando aqueles que creem no seu nome. E por conta do que ele fez, hoje o meu e o seu pecado podem ser limpos. Ele é a única solução para o nosso problema do pecado. Assim como a única solução para Ló e a sua família era fugir daquele lugar. E assim eles fizeram. Quando Ló chegou até Zoar, o sol já havia nascido. Então Deus mandou do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra e tudo foi destruído. Habitantes, vegetações, animais. Mas a esposa de Ló olhou para trás e a Bíblia diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Então Ló ficou preocupado em viver ali em Zoar e decidiu ir até as montanhas e passou a viver em uma caverna com as suas 2 filhas. Deus lembrou-se de Ló por conta de Abraão, que lá de onde estava conseguiu ver toda a destruição daquela cidade. Deus, ele é sempre muito fiel a nós. E o desejo deles é sempre nos proteger, nos proporcionar o melhor. Saiba que assim como Deus resgatou Ló daquela destruição, ele deseja resgatar você também. Hoje nós descobrimos que você tem um problema, eu também, que é o pecado. E ele nos deixa numa condição terrível, totalmente afastados de Deus. E ele deseja te ajudar nisso. Para que você mude essa situação, basta que você creia em Jesus como seu Salvador. Crer em Jesus é primeiramente reconhecer que é pecador, que faz coisas erradas e que através do sacrifício de Jesus, que derramou todo o seu sangue, que morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao 3º dia, é capaz de mudar a sua vida. E peça que Ele seja o Senhor da sua vida também. Dessa forma, a sua vida será diferente e você estará livre da condenação do pecado. Se você deseja tomar essa decisão agora mesmo, ore ao Senhor e fale tudo isso a Ele. Com certeza Ele perdoará os seus pecados e te dará uma vida nova. Eu espero que você tenha gostado de mais esse capítulo do livro de Gênesis e eu aguardo você para os próximos. Um grande beijo e até lá!